Esses dias eu tava conversando com uma aluna e ela me falou uma frase que ficou na minha cabeça. Ela disse assim: Teacher, eu já estudo inglês há tantos anos, mas eu ainda tenho muita dificuldade de conversar, de conseguir bater papo em inglês. Quando eu preciso falar, o meu cérebro simplesmente trava. E aí, eu respondi pra ela que provavelmente o problema não tá no inglês dela. O problema tá na maneira que ela tá estudando. A gente cresce pensando que pra aprender inglês precisa estudar mais, né? Mais vocabulário, mais gramática, regra. Mas depois de 20 anos dando aula de inglês, eu percebi que muitos alunos não evoluem não porque estudam pouco, e sim porque estudam errado. Eles repetem hábitos que até parecem serem certos, mas esses hábitos não ajudam o cérebro a alcançar a fluência. Se a gente ainda não se conhece, muito prazer, meu nome é Vânia, sou a Teacher Vânia, sou professora de inglês há 20 anos, já morei nos Estados Unidos, na Austrália, e hoje eu ajudo adultos brasileiros a destravarem o inglês e conseguirem se comunicar de verdade. E nesse vídeo eu quero compartilhar contigo 6 hábitos que parecem serem certos, mas que não são. São esses hábitos que estão te impedindo de atingir a fluência, que estão travando o teu inglês. Enquanto eu fui preparando esse vídeo, montando os hábitos, eu percebi uma coisa. Todos eles são muito comuns e provavelmente tu faz todos eles. Todos eles fazem parte da tua rotina de estudos. Eu não ficaria surpreso se tu se identificasse com todos eles, com a maioria deles. Vamos começar então? Hábito número 1. Aprender inglês palavra por palavra. Na minha opinião, esse é o erro que está por trás de todos os outros, porque a maioria de nós aprendeu inglês assim, né? Uma palavra e a tradução. House, casa. Car, carro. Go, ir. Have, ter. E aí, quando chega um momento de falar, de se comunicar, o cérebro faz exatamente isso. Ele procura palavra por palavra para conseguir se comunicar. Só que uma conversa não funciona assim. Aliás, foi exatamente isso que aconteceu com um aluno em uma aula hoje. Eu pedi para ele assim: me fale frases que tu consegue lembrar que comecem com a palavra how. Aí ele tava lá pensando, enquanto ele pensava, né? Ele tava pensando alto. Ele falou assim: então deixa eu pensar em português primeiro para depois traduzir. Eu interrompi ele na hora, eu falei: é exatamente aí que tá o problema. Tu vai pensar em português, aí tu vai traduzir na tua cabeça pro inglês e nem sempre vai ser a mesma coisa. Porque ele não estava tentando pensar numa pergunta em inglês, ele estava tentando pensar numa pergunta em português para então traduzir. Pensa nessas duas perguntas. How are you doing? How old are you? Se tu traduzir palavra por palavra, elas não vão fazer sentido nenhum em português. Como está você fazendo? Quão velho você é? Ninguém fala assim em português. Inglês não é a versão traduzida do português. Cada idioma tem as suas regras, as suas nuances. E é por isso que eu sempre digo para parar de aprender palavra por palavra. Comece a aprender expressões prontas. Comece a aprender a língua. Ao invés de aprender que have significa ter, aprenda have breakfast, que é tomar café da manhã. Have lunch, almoçar. Have dinner, jantar. Ou então, have a party, fazer uma festa. Have a look, dar uma olhada. Quando tu começa a aprender dessa forma, o teu cérebro para de reconhecer palavra por palavra e começa a reconhecer padrões prontos da língua. E é exatamente aí que tá o segredo. O segundo erro é achar que estudar mais vai fazer diferença. Esse é um erro até um pouco desconfortável de ouvir. Porque quando a gente não tá evoluindo, o que a gente pensa? Preciso estudar mais, preciso ler mais, preciso aprender mais vocabulário, preciso aprender mais gramática. Vou baixar mais um aplicativo, vou assistir mais uma aula no YouTube. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Tu deve conhecer alguém que estuda inglês há 5, 6, 8 anos e até hoje não é fluente. Por que será? Será que é porque essa pessoa não estuda? Será que é porque essa pessoa não estuda o suficiente? Ou será que é porque essa pessoa não estuda da maneira certa? Porque existem várias pessoas que estudam há 2 anos e nesse tempo já conseguem se comunicar de maneira confiante. A diferença não é necessariamente a quantidade de horas, mas a qualidade do estudo. Eu já vi muito disso, sabe? Alunos que já estudam há tanto tempo, mas estudam sempre da mesma maneira e por isso que não vem evolução, não percebem que é o jeito de estudar que tá errado. Imagina que tu tá indo na academia há 5 anos, mas fazendo os exercícios sempre com a mesma carga, não tá aumentando a carga. E por isso não tá vendo resultado. Tu tá malhando? Tá. Mas não quer dizer que tá dando resultado. Com o inglês é a mesma coisa. Então, às vezes, o que falta não é mais dedicação, é uma estratégia diferente. Porque existe uma diferença enorme entre estar estudando inglês ou estar evoluindo no inglês. Pensa
se o que tu precisa realmente é estudar mais ou mudar a maneira que tu tá estudando. Terceiro erro é acreditar que para aprender, para ficar fluente, eu preciso estudar mais a gramática. Isso costuma surpreender muita gente, porque não tô dizendo que gramática não é importante, óbvio, mas o problema é achar que dominar as regras de gramática vai te deixar fluente automaticamente. Não é isso que acontece, tá? Deixa eu te dar um exemplo. Se eu te pergunto, have you ever traveled abroad? Talvez tu vai reconhecer esse padrão do have you ever. Vai saber que eu tô te fazendo uma pergunta no present perfect. Vai saber até a regra de como conjugar esse tempo verbal, como usar, né? Que é o have mais o past participle. Só que quando alguém te pergunta isso, quando tu realmente precisa usar na prática, trava, né? Porque uma coisa é reconhecer a regra, reconhecer o tempo verbal. Outra coisa completamente diferente é conseguir usar essa estrutura em uma conversa. A gramática serve para organizar a língua. Mas quem desenvolve a fluência mesmo é o uso. É ouvir aquela estrutura várias vezes, em contextos diferentes, em momentos diferentes. Responder perguntas reais, cometer erro, errar, ajustar. Então, da próxima vez que tu pensar, eu preciso dominar esse tempo verbal, lembra que tu não aprende a falar porque estudou uma regra. Pelo contrário, tu vai falando, vai cometendo erros até conseguir usar aquela gramática que tu já estudou, sabe? Até conseguir encaixar aquela gramática e lembrar, mas isso eu já estudei, então acho que aquilo vai encaixar nessa frase que eu preciso fazer. Erro 4, só começar a conversar quando eu estiver pronto. Esse é clássico, é um dos clássicos, um dos mais perigosos. Muita gente pensa assim, quando eu estiver pronto, quando eu praticar bastante a pronúncia, daí eu vou começar a conversar. Quando eu tiver mais vocabulário, aí sim eu vou estar pronto. Ou quando eu me sentir mais confiante, eu vou começar a falar. O problema é que esse dia nunca chega. Porque a confiança não vem antes da prática. É o contrário. A prática vem primeiro, depois que tu vai se sentir confiante. É aquela famosa, né? Sair da zona de conforto. No início é óbvio que tu vai procurar palavras, vai cometer erros. Eu tô falando isso porque eu vejo isso todos os dias, eu vejo os alunos evoluindo a cada dia. Eu vejo palavras, frases que eles não conseguiram falar, né, em algum momento, 2 meses, 1 mês depois, já estão conseguindo se comunicar, já estão lembrando das palavras muito mais rápido. Então, se tu tá esperando o momento perfeito para começar a falar inglês, esse momento não existe. Começa logo, porque é só assim que tu vai se sentir confiante. Erro 5 é confundir contato com aprendizagem. Hoje em dia, ter contato com o inglês tá muito fácil, né? Abre o Instagram, tem coisas em inglês, tem conteúdo em inglês. Abre o YouTube, TikTok, qualquer rede social vai ter conteúdo em inglês. Mas não quer dizer que tu tá vendo um vídeo em inglês, tá vendo um reel em inglês, que tu tá aprendendo. Quantos vídeos, quantos reels tu tem gravado, tem salvo no teu celular? Será que tu sabe? Será que tu lembra tudo aquilo que tu salvou? Assistir uma série, ouvir um podcast, óbvio que tudo isso ajuda, vai melhorar a tua compreensão auditiva, mas sozinho isso não funciona. Porque para realmente falar inglês, precisa praticar, é uma habilidade, e habilidades precisam ser praticadas. Então, da próxima vez que tu assistir um reel ou assistir um vídeo no YouTube, pergunta o que eu vou fazer com esse conteúdo. Eu vou repetir essas frases em voz alta, vou anotar, vou criar frases com as expressões que eu aprendi aqui, porque é isso que vai transformar o conteúdo em aprendizado. Caso contrário, tu termina o vídeo com a sensação que estudou, mas alguns dias depois já esqueceu tudo. Vai dizer que isso não acontece contigo. O objetivo não é consumir mais inglês, é interagir mais com o inglês. E o último erro, o erro 6, é estudar sem revisar. Deixa eu te perguntar uma coisa. Já aconteceu isso contigo? Tu estudou, aprendeu uma expressão nova e pensou, nossa, isso é muito útil, eu vou usar isso sempre. Tenho certeza que eu vou ver em filmes, em séries, tenho certeza que eu vou usar no meu dia a dia. Ok, a expressão é útil, só que se tu não revisar ela, daqui uma semana eu tenho certeza absoluta que tu não vai lembrar mais dela. Se isso já aconteceu contigo, se uma situação assim já aconteceu, o problema não é problema de memória, é falta de revisão. Porque muitos alunos estudam assim, aprendem algumas palavras hoje, né? Aprendem vocabulário novo hoje. Amanhã estudam um tempo verbal novo. No outro dia é outro tópico. E só vão indo e nunca revisam. O que eu sempre gosto de falar, a gente vai dar 2, 3 passinhos pra frente e 1 pra trás. Vai mais um pouquinho pra frente e volta. É assim que teu inglês vai evoluir. Aprende um pouquinho, volta e revisa. Aprende mais um pouquinho, volta e revisa. O cérebro não funciona como um HD que é só colocar informação lá dentro e vai ficar lá pra sempre. Ele precisa de repetição. Para qualquer habilidade nova, não só para o inglês. Mas atenção, revisar não significa ler
ler a lista de vocabulário que tu fez, ou ler a página do livro que tu estudou. É preciso contato com aquelas expressões em contextos diferentes. Então, criar frases ou tanto com a gramática que tu aprendeu, ou com um vocabulário novo, criar frases diferentes. Tentar identificar aquilo em uma série, em um filme. Tentar usar em uma conversa. Tá vendo? É usar a mesma estrutura, só que em diferentes maneiras, em diferentes dias, de diferentes formas. É isso que vai fazer o teu cérebro perceber que aquela informação é importante e vai querer guardar aquilo. Caso contrário, vai acontecer o que acontece com muitos alunos que me falam: mas eu estudo e não lembro. Nunca saio do lugar. Eu bato muito na tecla que revisar não é perder tempo, é justamente aí que tá o segredo, é aí que tu vai começar a ver resultado. Se tu chegou até aqui, conseguiu perceber que muitas vezes não é falta de esforço. Eu sei que tu quer aprender inglês, eu sei que tu estuda, tu se dedica, só que tu talvez estava estudando errado até hoje, né? Eu falo isso porque eu vejo isso sempre com os meus alunos. Quando eles começam a mudar a maneira que estudam, o inglês começa a entrar na cabeça. Eles deixam de montar frases palavra por palavra, param de depender de tradução e começam realmente a conversar. Agora eu quero saber de você, quais desses erros tu já cometeu? Coloca aqui nos comentários.